Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Big Data Básico. Hoje nós veremos uma revisão da terceira semana do curso. Big Data Básico, revisão da terceira semana. Introdução. Os bancos de dados de documentos são muito utilizados em sistemas web, principalmente porque eles trabalham com o mesmo formato de dados desse tipo de sistema. Os documentos são flexíveis e semi-estruturados, permitindo alterações conforme a necessidade do sistema. Alguns exemplos de sistema que poderiam utilizar documentos seriam catálogos, perfis de usuários, sistemas de postagens como o blog, dentre outros. O banco de dados que a gente vai trabalhar no nosso curso é o MongoDB. Ele é um sistema de banco de dados de documentos livre, com recursos de alta disponibilidade. Os documentos são estruturas de dados compostas de chaves ou campos e valores. Os valores das chaves podem incluir valores simples ou mesmo outros documentos. Os documentos são organizados em coleções e, como vantagem, a gente tem a simplicidade e capacidade para alta disponibilidade. Uma das desvantagens que a gente tem seria também a inexistência de um sistema de relacionamento entre os dados, como a gente tem nos bancos de dados relacionais. Então, preciso tratar isso via aplicação. A instalação no Linux é feita com o comando sudo apt install mongodb. No caso do Windows, você pode baixar uma instalação nessa URL que a gente disponibilizou, que é o site oficial do MongoDB. E aqui no nosso curso a gente vai trabalhar com a versão 3.6.8. Depois de instalado, a gente pode usar o comando mongo para a gente acessar o Mongo Shell e fazer comandos para a gente trabalhar com o banco de dados de documento. Aqui nesse exemplo a gente simplesmente conectou e deu um exit só para a gente testar a conexão mesmo. Estruturas de dados do MongoDB. O MongoDB, a gente faz aqui um comparativo com um banco de dados relacional. A gente pode enxergar uma coleção como se fosse uma tabela, e uma linha da tabela no banco relacional é como se fosse um documento, e cada coluna da linha é como se fosse uma propriedade do documento. Os documentos eles são armazenados no formato Binary JSON, ou BISON. Esse formato é uma evolução do JSON que suporta mais tipos de dados. E toda API, para a gente trabalhar com o Mongo Shell, ali dentro do nosso cliente, é baseada na linguagem JavaScript. Aqui nós temos um exemplo de documento no formato JSON, então é muito parecido com um dicionário que a gente tem no Python. Se você dá um print num dicionário, é parecido com uma estrutura JSON. Aqui a gente pode observar que eu tenho, por exemplo, chave, nome, valor José. No caso de e-mails, eu posso ter uma lista de valores. No caso de endereço, eu tenho um outro subdocumento aqui dentro, que tem a cidade e o UF. Os tipos de dados suportados são o double, string, object, array, bin data para binários, undefined, que não é mais usado na prática, object id, para identificar objetos, bool, para valores lógicos, date para data e null, para valores nulos. Para a gente trabalhar com o Mongo Shell, a gente tem alguns comandos básicos para a gente usar. A gente viu o exit para sair, Um comando muito útil é o help, que ele vai te printar na tela os comandos, uma ajuda dos principais comandos para você ir aprendendo com esses comandos. O showDBS lista os bancos de dados existentes. O show collection lista as coleções quando a gente está dentro de um banco de dados. Se eu usar o comando use banco, eu mudo para esse banco que eu estou falando. Depois que eu mudei, aliás, eu posso usar o comando dbhelp para me ver os comandos que eu posso aplicar dentro de um banco de dados. db.nome da coleção.help dá um help para os comandos que eu posso usar com a coleção. Se eu colocar db.coleção.comando.help, ele me dá um help para esse comando específico. Para mim inserir um documento, a gente usa o insert one. Para a gente buscar, a gente usa o find, Se
Se eu quiser criar uma coleção vazia, eu uso o comando db.createCollection. Se eu quiser apagar uma coleção, seria db.coleção.drop. E apagar o banco de dados, db.dropDatabase. Aqui a gente tem um exemplo de comando no Mongo Shell, dou um show DBS, né? Eu tenho aqui só os bancos padrões que já vem. Aí eu dou um use agenda para mim começar a trabalhar com um banco de agenda, mas enquanto eu não criar nada, ele não cria efetivamente esse banco de dados. Aí a gente dá um comando aqui, ó, db.contatos.insertOne. Estou inserindo um contato na coleção contatos. Essa coleção não existe ainda, então ela já é criada automaticamente e eu já insiro esse documento, que é um contato aqui do José. Ele me dá uma resposta aqui, write result, né, inserted one, né, inserir um documento. E se eu der um comando db.contatos.find.pretty, para ele imprimir de forma mais bonita na tela, ele vai mostrar o documento. A gente pode observar aqui que tem um id, né, que eu não informei, mas ele cria esse id para todos os documentos, para identificar unicamente um documento. E se eu der um show do BS agora, aí tem sim o nosso banco agenda que a gente criou agora. A gente tem que tomar um certo cuidado com nomes, né, de bancos, coleções e chaves, né? Então, tem alguns caracteres que não são permitidos para bancos, coleções e chaves. Eu não posso ter nome vazio, né? No caso de chaves, não pode começar com cifrão. Então, tem essas regrinhas que a gente precisa de seguir na hora de criar bancos, coleções e nome de chaves. Para a gente manipular os documentos, basicamente a gente tem os comandos insert_one para mim inserir um documento, update_one para me atualizar, delete_one para me apagar um documento e o find para a gente buscar documentos. Aqui eu tenho um exemplo onde eu estou criando, né? Aqui a gente já está utilizando a linguagem JavaScript, porque eu coloco assim, ó, João igual abre chaves. Estou criando um dicionário aqui chamado João. Ele até me mostra ele na tela depois que eu criei. Depois eu posso pegar esse objeto e já inserir como um documento. Ó, db.contatos.insertOne João. Além do insert_one, eu também tenho o insert main, né, que eu posso inserir vários documentos de uma vez. Aqui eu insiro, né, os contatos Maria e Ana utilizando o comando insert main. O find vai mostrar agora todos os contatos que a gente inseriu, né? Então, José, João, Maria e Ana, os nossos 4 que a gente inseriu aqui. Quando a gente vai consultar, né, nos comandos anteriores aqui, a gente está colocando find, abre e fecha parênteses, ou seja, não estou especificando nenhum critério para buscar os documentos, ele mostra todos. Quando a gente vai especificar algum critério, aí eu posso usar os operadores de comparação, né, que todos começam com cifrão de igualdade, maior do que, maior igual, etc. Temos os comandos lógicos, AND, NOT, OR, para combinar condições. E temos alguns operadores aqui de elementos, que seria o exists, né, que testa se o documento possui uma chave. O type, para testar se uma chave é de um tipo. E tem o expr e o regex e o where aqui para avaliar expressões, né? O primeiro, o segundo, expressões regulares. E o segundo para mim avaliar documento com códigos em JavaScript. Aqui nós temos alguns exemplos interessantes de consulta, né? Então tem um find. É claro que eu tenho que colocar o comando completo, né? Aqui no slide é só por uma questão de espaço, db.contatos.find. Aí eu coloco uma espécie de dicionário com a condição, né, que eu vou buscar. Ó, nascimento maior ou igual do que 1990. Depois eu tenho aqui um find de a cidade, né, do endereço tem que ser ou Bambuí ou Medeiros, né, né, nessa lista. O sobrenome não pode ser igual a Silva. O sobrenome não é Silva nem Ribeiro. Um contato que tem que ter um endereço, né, endereço existe. E aqui eu estou usando o AND para me combinar duas condições. Ó. Tem que ter um endereço e tem que ter pelo menos 2 e-mails cadastrados também. Para mim alterar, a gente pode usar o update_one, como a gente já falou, e também o update main. Eu tenho que tomar cuidado com o update main, né, porque
todo mundo que atender um determinado critério, que pode ser o mesmo tipo de critério ali do find, vai ser modificado. Tem também o replace one, que ele substitui completamente o documento. Quando a gente está fazendo alteração, a gente tem alguns operadores de atualização que podem ser interessantes. Por exemplo, eu quero só incrementar o valor de uma chave. Eu posso usar um inc. O min, ele atualiza a chave se o valor especificado for menor do que o que eu estou passando. O max se for maior. O mu para multiplicar o valor da chave. O rename para me renomear uma chave. O set vai modificar ou criar uma chave se ela não existir. E o unset remove a chave. Nós temos alguns exemplos de alterações. Eu busquei aqui o contato Joaquim, né? Beleza. Depois eu dou um update name, falando que se o nome for Joaquim, vou colocar o endereço dele de Belo Horizonte. Como eu só tenho um Joaquim, né? Só um contato é alterado. Dou um find novamente para mostrar o resultado. Depois eu dou um update name, incrementando a idade, também só um contato alterado. Depois eu dou um update main para mudar o nome com a idade, também só tem um contato aqui. E depois eu tenho um outro update aqui que afeta mais contatos, esse último aqui, ó, update main. Se não existe o endereço, eu vou atribuir o endereço como cidade de Medeiros, o FMG. Então, ó, ele alterou, no caso, 3 contatos que não tinham endereço. Dou um find aqui para ele mostrar todo mundo, né? Removendo documentos. As funções delete one e delete main, né, elas funcionam de forma similar ao update one e update main, só que no caso para deletar documentos. Recebem as mesmas condições do find, e aqui é importante eu consultar primeiro e ter certeza que aquela condição, né, de consulta está pegando só os documentos que eu quero realmente apagar antes de efetivamente executar o delete, né, para não perder dados. Replicação e fragmentação. Então, como a gente falou, o MongoDB ele é um tipo de banco de dados que pode ser usado no Big Data. E uma das formas da gente aumentar a escalabilidade com o MongoDB é com a replicação e fragmentação. O que é a replicação? Vou ter vários computadores, que eu chamo de nós, executando em um grupo que eu chamo de cluster, né? Então, tem um cluster para me aumentar a disponibilidade. Vou distribuir as informações em vários computadores. Eu tenho um nó primário, que vai cuidar de sincronizar os dados com os nós secundários. E se esse nó primário ficar indisponível, automaticamente o nó secundário, né, se torna novo primário, e para a gente não ter problema de indisponibilidade. E qual que é a vantagem disso aqui? Eu posso acrescentar mais nós e aumentar, né, a minha escalabilidade sem mesmo ter que interromper a execução do cluster. A fragmentação ela é usada se por acaso eu tiver ela é usada, né, quando o tamanho do banco de dados ele não é suportado num único computador. Então, vou ter que quebrar o banco em partes. Aí eu vou fazer o quê? Eu posso, inclusive, pegar uma coleção, né, quebrar uma coleção em várias partes. E cada parte pode ficar num único computador ou pode ficar, inclusive, em um cluster, né, com vários nós. Agora a gente vai trabalhar com Python e MongoDB. A gente vai usar a biblioteca PyMongo. No Linux a gente tem o comando de instalação, no Windows tem o pip, né? Aqui a gente tem um exemplo de conexão, né? A gente importou aqui a classe Mongo Client da biblioteca Mongo. Aí eu crio um cliente. Aqui eu estou mostrando os comandos list, database names. Depois eu acesso um banco como se fosse um valor de um dicionário, né? E depois eu listo as coleções desse banco. Agora a gente vai ver um exemplo mais interessante aqui, que é uma agenda de contatos utilizando o MongoDB feita no Python. Então a gente começa o projeto com a importação, eu defino aqui já o banco de dados, o nome da coleção de contatos e uns campos obrigatórios aqui que seria o id, né, e o nome do meu contato. Uma função aqui de escrever linha na tela. Depois
eu tenho a função dados contato, que serve para exibir uma mensagem e logo em seguida pegar os dados de um contato. O nome é obrigatório. Depois eu pergunto, né, se o usuário deseja inserir mais campos, né, e vou pegando esses campos e vou adicionando no meu dicionário contato ali, que inicialmente tinha a chave do nome com o valor do nome, né, depois tem vários valores ali, eu retorno esse dicionário no final. Tem a função inserir, que ela chama a função de dados contato para pedir os dados do novo contato. Acesso à coleção com os contatos aqui do meu banco de dados. No nosso caso aqui, a gente está usando um ID controlado pela própria aplicação, né? Como que eu controlo isso? Eu sempre uso o número total de documentos que eu tenho. Aí eu vou lá no meu contato e adiciono, né, esse ID e depois eu dou um insert one para efetivamente gravar ele no banco de dados. Eu tenho aqui uma função mostra contato, que ela vai receber um contato, né? Vai mostrar para cada chave o valor dessa chave, né? Se alguma chave aqui for lista, ela dá um join nos valores para mostrar tudo bonitinho na tela, no caso de uma lista. A função alterar, ela pede para a pessoa informar o ID do contato, busca esse contato com o find one. Se for none, ou seja, não encontrar esse ID, ela vai falar que não encontrou, não faz nada. Se não, ela vai mostrar os dados originais na tela, vai pegar os novos dados e vai usar o replace one para substituir todos os dados, exceto o ID, né, que permanece. Aqui eu tenho uma função dados pesquisa que ela vai pegando vários campos e valores de campos, quantos o usuário desejar, para fazer uma pesquisa, né? Aqui ela só pega os dados e retorna um dicionário com todas essas informações de chave e valor com os dados que o usuário quer buscar. Essa aqui é a função de pesquisa, que efetivamente faz a pesquisa, né? Ela pega o filtro com a função dados pesquisa, que é o dicionário que a gente falou, acessa a coleção, verifica se a coleção está vazia, né? Se não tiver nenhum contato. Aliás, ela faz uma contagem de contatos que atende o filtro. Se atender, se nenhum atender, né, vai ser zero, ela vai falar que não achou nenhum. Se não, aí ela vai fazer um for dentro do find aqui, já dando um sort, né, no name, já para ficar em ordem alfabética, vai mostrando todos os contatos, no nome, aliás. Aqui nós temos a função listar, que acessa a nossa coleção. Se não tiver nenhum documento, ela fala que não tem nenhum encontrado. Se tiver, ela faz um for e mostra todos os contatos ordenados em ordem alfabética. Função de excluir, ela pega o id, verifica se realmente existe esse id no banco, com find one, né? Se esse contato for none, é que ela não encontrou, então não faz nada. Se encontrou, ela dá o delete one nesse id. Aqui nós temos a função de menu, que lista os contatos e exibe as opções para o usuário. Nós temos aqui a função executar, que mostra o menu e pega a resposta do usuário e chama cada funçãozinha apropriada, né? E assim encerra o nosso exemplo, né? Então vocês devem implementar esse exemplo, executar. Depois vocês podem acessar o Mongo Shell e consultar os dados por lá, inclusive. E aqui a gente finaliza, né, a revisão da nossa terceira semana do Big Data Básico. Novamente fazemos as recomendações para vocês tentarem resolver os exercícios, revisar o nosso conteúdo, fazer pesquisas complementares. E a gente se encontra na próxima semana. Bons estudos!